Ei, me fala uma coisa, será que é certo nós criarmos uma igreja totalmente online? E os cristãos nas redes sociais, pode ou não pode? Qual o poder das redes sociais na minha vida? E quais os males que as redes sociais podem causar na vida de um cristão? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Os Ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado do teu botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante. Então curta, comenta, porque vocês observam que eu leio todos os comentários sou eu mesmo pessoalmente que leio, e compartilha também com outras pessoas. Maravilha? Vamos lá, lição de número 11, que tem como título A Sutileza das Mídias Sociais. Hoje nós vamos falar sobre Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, e-mails, ou seja, tudo que é rede social. Facebook, nós vamos abordar um pouquinho aqui, tá bom? A questão é o seguinte, será que nós podemos estar nas redes sociais sim ou não? Até que ponto as redes sociais não prejudicam a minha vida e a minha espiritualidade, tá bom? A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3, depois pulamos para o verso 16 até o verso de número 17. Então, o foco é justamente essa ideia. Qual a importância ou qual a relevância das redes sociais dentro da nossa vida? Será que ele afeta ou não afeta a nossa espiritualidade, tá bom? Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que as redes sociais é uma realidade. Não tem como nós negarmos essa realidade. É claro que tem pessoas que vão dar essa aula e tem pessoas que não têm afinidade, não gostam de redes sociais. Mas se você levar em consideração que a juventude quase toda ela é da era digital, então nós precisamos abordar esse tema, porque esse tema faz parte da nossa vida, tá bom? Nós não podemos negar o poder do universo online nas nossas vidas, tá bom? E muito menos dentro das nossas igrejas. Ponto 1, a realidade do nosso universo online, tá? O que você precisa entender é o seguinte, que cada geração deixa a sua marca. Por exemplo, os sumérios deixou a sua marca. Qual? A da escrita, tá? Os egípcios, tá? Deixou a pirâmide. Mas você sabia que o legado do Egito não foi somente as pirâmides? Por exemplo, ele quebrou um paradigma. Sabe por que hoje nós mexemos, os médicos abrem o nosso corpo? É uma herança egípcia. Porque quando os egípcios quebrou essa tradição de tocar no nosso corpo e abrir, porque tinha-se uma crença de que a alma estava dentro do corpo. E se você abrisse um corpo humano, a alma sairia, você ia desprender a alma. Então, isso foi um legado até hoje. Se hoje nós temos um avanço da medicina, é graças a essa quebra desse mito, tá bom? Os gregos, qual foi a herança dos gregos para nós? O esporte, a democracia, o teatro, enfim, dentre outras, tá bom? Hoje, tá? Hoje nós estamos vivendo, nós temos a era da informação, a era do conhecimento, e temos também o que o nosso autor chama de ciberespaço, tá? Claro que isso é uma nomenclatura já criada na década de 80, mas ganhou muita relevância nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Afinal de contas, o que significa esse ciberespaço? Tecnicamente, é a ausência
da presença física para nós nos comunicarmos. Ou seja, eu me comunico sem a presença física, eu excluo a presença física. Tá? E como que se dá essa comunicação? É claro, se o termo foi criado há 20 anos atrás, é óbvio que 25 anos atrás, 30 anos atrás, qual é a ideia desse termo? É uma comunicação via e-mail, é uma comunicação por escrita, mas claro, dentro de um ambiente cibernético, dentro de um ambiente virtual. O que você precisa entender é o seguinte, eu excluo o ser humano, a presença física, e eu passo a me comunicar com outros tipos de ferramentas, tá? De comunicação. Então, daí criou-se essa necessidade e isso foi aclarado na pandemia. Na pandemia, ninguém saía de casa. Então, olha que interessante, muitos pastores passaram a fazer cultos online. Muitas pessoas começaram a usar essas ferramentas como o Zoom, para fazer comunicação, conversas, aniversários, via Skype, enfim, usavam as redes sociais, até o WhatsApp. Tá? O WhatsApp não consegue chamar muitas pessoas, mas o Zoom, por exemplo, chama inúmeras pessoas para fazer videochamadas e conferências com várias pessoas. O que você precisa entender é o seguinte, não negue a realidade do mundo virtual. Ele é uma realidade. Eu não posso negar, porque se eu nego essa realidade, eu estou potencializando o maligno a trabalhar na mente das pessoas dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque se eu nego essa realidade, ele vai usar, como ele já tem usado, para outras realidades dele. Então eu não posso negar essa realidade. Ponto 2, os cristãos conectados. Querido, esse negócio de conexão sempre houve. Olha o que diz em Colossenses capítulo 4, verso 16. Olha o que Paulo diz. Uma vez lida essa epístola perante todos vós, providenciais, olha o verbo providenciais, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e dos de Laodiceia, ledes igualmente perante vós. Então, olha que interessante. A carta foi lida por que igreja? A de Colosso. Mas Paulo diz o seguinte, faça alguma coisa para que ela chegue até a igreja de Laodiceia e que ela seja lida naquela igreja. Ou seja, qual é a ideia? É conexão. Ou seja, aquele pessoal precisa ser conectado. Através de que ferramenta? Cartas. Ou seja, uma carta foi escrita. A única diferença é que hoje o poder da comunicação e da conexão é muito rápido, tá? Naquela época era muito demorado, então já existia o poder da conexão através de ferramentas. Nessa época, era as cartas. Olha o que diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o verso de número 9, Paulo diz assim, já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Olha que interessante, Paulo está dizendo o seguinte, antes de mandar essa carta, eu já mandei outras cartas para vocês. Ou seja, Paulo e eles estavam conectados. Com o quê? Com o ensino de Paulo. Ou seja, quando Paulo chega em Corinto, ou ele manda outra carta para Corinto, essa primeira carta, antes dessa primeira carta, já tinha sido escrito outras cartas para essa igreja. Olha o que Paulo diz, já em carta vos escrevi. Ou seja, qual é a ideia? Nós já estávamos conectados. Então essa ideia de conexão é antiga. A única diferença é que hoje teve um aumento dessa velocidade, tá bom? Tópico segundo, os desafios de ser igreja na era digital. Um dos desafios é o ponto 1, desumanização. Por quê? Porque hoje nós estamos tão conectados que a gente perde a ideia de conversar, de sentir, de estar presente. E o que você precisa entender é o seguinte, se eu for levar de ferro e fogo a ideia da digitalização, da era digital na minha vida,
a gente perde nós perdemos a essência da vida. E qual é uma das essências da vida? Por exemplo, a vida, ela é contato. A vida é toque. A vida é cheiro. A vida é energia. Eu preciso tocar em alguém. Eu preciso ter contato com pessoas. Eu preciso sentir o cheiro de pessoas. Eu preciso sentir a energia da pessoa. Porque olha que interessante, é totalmente diferente você participar de um culto online. Eu não assisto culto online. Eu não assisto culto online. Eu assisto pregações. Pregações, estudo bíblico é diferente de um culto. Não tem nexo. Eu não perco meu tempo para ver culto online. Eu, Fábio. Por quê? Porque culto é contato, culto é toque, culto é cheiro, culto é energia. Você precisa estar lá para que você possa sentir essa vibração. Então, Fábio, então eu não posso ter culto online, tá? Eu não assisto, tá? Culto, no meu ponto de vista, tem que ser presencial, tá? Então, para que serve? Qual é a ideia do culto online? No meu ponto de vista, é pregação, tá? As mensagens, sim, mas particularmente, eu não participo de cultos online justamente por causa dessa ideia aqui, tá? Eu posso até pregar virtualmente, aí é diferente. Mas você participar de um culto totalmente online, claro, tem que ser totalmente online, ele é online. Da minha casa, hoje eu não vou na igreja, decidi não ir na igreja, tá? Vou ficar em casa. Aí eu vou assistir o culto da minha casa. Não tem nexo, não tem a mesma sincronia. Por quê? Porque precisa ter junção de membros, tá? Então existe uma desumanização. Uma outra coisa, o perigo os desafios de ser igreja na era digital é que eu não estando presente, eu tenho muito mais facilidade de passar uma imagem daquilo que eu não sou. Olha que interessante, dentro da igreja muitas pessoas já mentem, passam uma imagem que não são, imagine num ambiente totalmente online. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Porque eu fiz um vídeo há muito tempo no meu Instagram, onde tem o título Imagens Mentem. Então temos que tomar muito cuidado com as redes sociais, porque ela vai desumanizar e ela vai montar um personagem que não existe, tá? Ponto 2, o mundanismo, tá? Isso é um outro perigo das redes sociais. Qual é? É mundanizar. O que é o mundanizar dentro das redes sociais? Eu preciso ser famoso a todo custo. É pecado ser famoso, Fábio? Não. Olha o que Deus disse para Abraão. Que Abraão seria conhecido. Que Abraão teria sucesso. Olha o que diz Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Ou seja, Deus ia tornar o nome de Abraão grande. Nome grande hoje é o quê? Sucesso, famoso. O nome de Abraão seria famoso. É pecado ser famoso? Não. A ideia não é pecado ser famoso. O problema é ser famoso a qualquer custa, sem propósito. Ou seja, a ideia aqui de Abraão, o próprio Deus iria exaltá-lo para que o nome de Deus ficasse na frente. O problema é que nós queremos ser famosos para que o nosso nome seja imponente, para que o nosso nome tenha o brilho, tenha poder, para que o nosso nome tenha valor mercadológico. Então, dentro do mundanismo, dentro desse desejo de ser famoso, eu preciso pensar o seguinte: eu estou sendo relevante ou eu estou sendo espetaculoso? Qual a diferença entre relevância e espetacular? O relevante é o importante, é o indispensável. Já quando eu faço algo espetacular, ou se eu sou espetaculoso, a ideia é de pompa, de ostentar.
é de grandiosidade no centro. Então, olha que interessante, eu preciso ser relevante, não ser necessariamente espetaculoso. Então, a minha vida, ela tem que ser relevante, ela tem que ser indispensável. Eu não vivo sem isso. Se tirar isso de mim, eu deixo de ser quem eu sou. Então, a minha vida passa a ser relevante. O espetaculoso, não. Ele tem a ideia de ser importante, mas o grandioso dele é para si, é o egocêntrico. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Que essa fama, ela não venha a ser algo destrutivo, tem que ser algo indispensável. É essa a diferença entre relevante e espetaculoso. O que eu faço é relevante? Sim, é indispensável para a vida de muitas pessoas. Mas o que eu faço é simplesmente grandiosidade no meu egocêntrico? Eu chamo toda a atenção para mim? Se eu chamo a atenção para mim, não tem princípio, não tem valor, não tem fã, não tem glória nisso daí, tá bom? Então temos que tomar muito cuidado com esse ponto de vista. Tópico terceiro, a igreja e os pecados virtuais. Ponto 1, o sensualismo. Eu já fiz um vídeo aqui explicando a diferença entre sexo e sexualidade, tá? O que nós não podemos, e uma coisa que tem assim, proliferado, tá? É justamente pessoas, porque pecado sempre vai ser pecado. E é tão interessante que todo pecado, ele nasce no mundo das ideias, ele nasce virtualmente. Quando Davi pecou com Betseba, Davi pecou no mundo virtual. Quando alguém adultera, quando alguém trai, quando alguém... acontece no mundo virtual. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso, tá? E as redes sociais veio potencializar essa sensualidade, tanto homem quanto em mulher, tá? Então hoje a exposição do corpo, ela está muito veloz, está muito agressiva, tá? Por quê? Porque se tornou natural. Porque as pessoas entram nas redes sociais, é natural, é comum ter essas coisas. E se é comum, tudo que é comum se torna normal. Mas nem tudo que é normal é aceito na palavra de Deus. Eu preciso tomar cuidado com isso, tá? E as redes sociais, você precisa entender o seguinte, pecado sempre vai ser pecado. Não importa aonde você está fazendo isso. Pecado vai ser pecado, tá? O pecado dentro do mundo virtual é o narcisismo, né? O meu filho tem 16 anos e ele está se tornando um mestre, né? Nessa parte de narcisismo. Ele entende tudo disso aqui. Inclusive, ontem eu até pedi uma aulinha para ele, né? Basicamente, de forma assim, bem básica, o narcisista, ele tem a ideia de cultuar a si mesmo. Mas Freud vai dizer, porque hoje nós falamos que narcisista é algo pejorativo. Mas é tão interessante que Freud vai dizer que eu preciso, para eu me conhecer como ser humano, conhecer a mim mesmo, tá? Eu preciso primeiro me conhecer, eu preciso ter esse autoconhecimento. Depois que eu vou me conhecendo, aí eu vou me relacionando. O problema do narcisista, ou do narcisismo, é quando ele faz um culto a si mesmo. Ou seja, só ele é importante. E é claro que aqui você não vai sair falando quem é e quem não é narcisista. Mas geralmente, ou uma grande parcela dessas pessoas que tudo que faz precisa ter a necessidade de tirar uma selfie e ficar postando nas redes sociais, ele tem, ele tem uma tendência de que ele seja o centro das atenções. Ele quer que as pessoas passem a ver ele como o centro das atenções. E as redes sociais, ela veio potencializar esse problema da alma humana. Você lembra da geração da selfie? Pessoas morriam fazendo selfie. Antigamente teve pessoas que ficou riquíssimas vendendo pau de selfie. Todo mundo andava com aquele pau de selfie, tirando selfie. Hoje você não vende mais, hoje não ganha $1 mais com aquilo. Mas antigamente ficou muito famoso aquilo. Recentemente, uns anos atrás,
Porque todo mundo queria tirar uma selfie, ou seja, mostrar a sua vida com muita propriedade. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tópico 4, as mídias sociais e o ID de Jesus. Querido, usa as redes sociais, primeiro, para atingir a seara. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu tinha um programa aqui no YouTube, tem vídeos muito antigos sobre isso, palavra certa. E a minha irmã, ela não é cristã. E ela ela é professora de língua portuguesa, e ela estava no intervalo, e eu mandei para ela, ela estava ouvindo uma mensagem minha. Era mensagem de 2 minutos. E uma faxineira comentou o seguinte: nossa, que palavra legal, essa palavra tocou no meu coração, algo do gênero, é muito importante essa palavra. E a minha irmã acabou comentando: não, é meu irmão, ele manda mensagem, ele faz vídeos no YouTube, então ela falou: nossa, que mensagem linda, que mensagem importante isso daí, né? Ou seja, aquela mensagem falou com ela naquele dia. Então o que você precisa entender é o seguinte: hoje, qual é o poder das redes sociais? Antigamente você evangelizava uma pessoa. Hoje, com o seu post na internet, você pode atingir 5 pessoas, 10 pessoas, 20, 5. Você já imaginou alcançar 50 pessoas por semana na internet? Você consegue entender isso? O poder que ela tem? Eu não estou falando de milhões, não. Se cada um de nós começar a atingir 10, 15, 20, 30 pessoas, nós vamos alcançar inúmeras pessoas. O problema é que os crentes estão avacalhando as redes sociais. Infelizmente, estão avacalhando. Então, eu preciso usar as redes sociais como um potencializador do reino de Deus. E o ponto 2, o pastoreio virtual. Querido, tem que tomar muito cuidado com isso. Senão o pastor vai deixar de ir na casa de pessoas. Eu não posso substituir o virtual pelo físico, pelo presencial. Pera aí. Virtual e presencial. Qual é? Pastoreio virtual é para uma emergência, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Pastoreio virtual é emergência. Pastor tem que visitar membros. Então essa ideia. Eu sou pastor virtual. Todo o meu trabalho é virtual. Pera aí, tá? É negativo. Pastor tem que estar presente, tá? Qual a vantagem das redes sociais? É comunicação. Você atinge o público com mais veemência, tá? O problema é que tem pastor hoje que usa as redes sociais para falar de política. E eu costumo dizer o seguinte: tem pastor que é tão bom de política, se ele fosse bom de política como ele é bom de Bíblia, a igreja dele estava muito bem alimentada. Então tem pastor que tem que tomar vergonha na cara, tá? Quer ser bom de política? Seja bom de política, mas seja bom de Bíblia como você é bom de política, tá? E pastor virtual não funciona. Não substitua, tá? O pastoreio presencial, tá? Pelo virtual. Que o Eterno continue te guardando, te abençoando, te prosperando. Te espero no próximo vídeo, querendo Deus.